Olá, amigos da TV Mundo Maior. 2 homens morreram atropelados enquanto pintavam uma ciclofaixa em São Paulo. A motorista estava alcoolizada e fugiu sem prestar socorro às vítimas, mas logo foi localizada e presa em flagrante. André, espiritualmente, como fica a situação dela? Bastante triste. Quando chegou às telas de cinema o filme Ghost, e existe uma cena que se passa dentro do metrô, onde um espírito que lá ficava, ele atuava para que cigarros, maços de cigarro caíssem, enfim, ele era um viciado em cigarros, né? E uma fala dele é muito interessante: eu daria tudo para fumar um cigarro. Os espíritos, quando estão na espiritualidade, eles não têm condições de fumar, de beber. Então eles se tornam vampiros, sugando as sensações que têm os encarnados quando fumam, quando bebem, quando participam de orgias. Essa moça, muito provavelmente, estava sendo vampirizada por entidades que valiam-se dela para absorver os sintomas, né, que tinham quando encarnados. Então, na verdade, espiritualmente comprometidos, não tem só ela, tem essas entidades, será que os pais deram a ela uma educação espiritual, estiveram atentos, orientando-a quanto às questões de drogas e de álcool? Espiritualmente também, de uma certa forma, estão comprometidos com o crime em questão as autoridades do município, do estado. Por exemplo, há alguns anos atrás foi implantado o sistema de bafômetro. Onde é que estão os bafômetros? Eles sumiram. Não são mais feitos blitz com os bafômetros. No Rio de Janeiro ainda há algumas, em São Paulo elas praticamente inexistem. Então, na verdade, espiritualmente comprometidos, tem muita gente. Quais são os efeitos do álcool para o espírito? Então, eles continuam viciados após desencarnarem? Tal qual nós somos aqui, nós seremos lá. Se aqui nós nos dedicamos a uma vida equilibrada e com conceitos de ética, de moral, de espiritualidade, lá nós seremos exatamente iguais. Se aqui nós estamos acostumados aos vapores do álcool, ao alcatrão, à nicotina, às drogas, nós continuaremos dependentes destas substâncias quando lá estivermos. Só que não mais teremos condições de utilizar essas substâncias, apenas aliciando outros para que se utilize delas. Então, essa é a importância de, quando estamos na matéria, fazermos bom uso da matéria, né? E dos recursos que a matéria nos fornece. Então, o correto é a abstenção do álcool, a abstenção de qualquer tipo de droga e uma vida baseada em bons pensamentos, em vigília, oração, bons pensamentos, boas práticas de saúde, uma boa alimentação. O glutão chega na espiritualidade glutão. Então, tal qual somos aqui, chegaremos lá. Mas existe algum tipo de recuperação no plano espiritual? Sempre existe a recuperação. Nós vemos, por exemplo, em nosso lar, que lhes são ofertados uma sopa que, na medida que a criatura vai se habituando à espiritualidade, essa sopa vai se tornando menos comum, porque as criaturas já não estão mais na matéria. Neste caso desta moça, o tratamento começa agora. Nós não podemos nos esquecer que ela se encontra no seu inferno, né? É uma judiação que uma moça tão jovem se encontre na maneira como está hoje. Hoje ela está no seu inferno, os próximos dias e meses também serão assim. Assim como estão no seu inferno os parentes dos 2 operários que regressaram ao plano espiritual. Mas Deus é soberanamente justo e bom e está atuando para regenerar essas criaturas todas. Quero crer que essa moça, em breve eu espero,
será uma das grandes defensoras da direção segura, de práticas corretas, do não uso do álcool, né? Quando hoje nós vemos pessoas muito apaixonadas pelos animais, são aqueles que em encarnações passadas foram os donos de frigoríficos ou mesmo abusaram dos animais. Aqueles nossos irmãos que se dedicam, os bombeiros de hoje, podem ter sido os incendiários do passado, e assim sucessivamente. A justiça divina, Deus soberanamente justo e bom, onisciente e onipresente, está sempre atuando para que nós nos equilibremos. Será assim com esses dois irmãos que voltam para a espiritualidade, quiçá com seus familiares e quiçá com essa moça e seus familiares também. Em relação aos 2 operários que morreram, foi ao acaso ou era a hora deles desencarnarem? Eu sou espírita e tenho obrigação de estudar Kardec e Jesus. Jesus, o mestre maior, e Kardec, o codificador. E Kardec nos diz que de fatal na vida, apenas o instante do nascimento e da morte. Então, nós acreditamos que não foi o acaso. Digamos, vamos apenas para o terreno das possibilidades, nós não estamos dizendo que assim se deu. Mas digamos que essa moça estava aliciada por entidades que desejavam que ela fosse à ruína, né? O que de fato se deu. Uma das formas de fazer isto é incentivando-a ao álcool e, uma vez estando no controle de sua mente e diminuindo as suas reações, protagonizando o acidente em questão. Que nos atributos da divindade está lá, Deus é onipresente e onisciente, presente em todos os lugares e sabedor de tudo, e soberanamente justo e bom. Então, no instante em que entidades encaminharam essa moça à ruína para que acontecesse o que aconteceu, as entidades mentoras de pessoas que precisavam passar por essa experiência, no caso em questão os 2 operários, atuaram para que a justiça divina se desse de maneira perfeita. Então, no caso de nascimento e morte, não existe. Muito obrigada pelas suas explicações. Nós que agradecemos. E você, o que achou do tema de hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!